Oi, eu sou a Carol, integrante do Laboratório de Biometria, Inventário e Manejo Florestais, e vou falar um pouquinho para vocês no vídeo de hoje sobre o desenvolvimento de um aplicativo de forma gratuita, fácil e bem intuitiva. A plataforma desenvolvedora do aplicativo que vai ser utilizada é o Meet App Invento. Ela é gratuita na internet, então a gente vai disponibilizar o site aqui na descrição do vídeo para que vocês possam estar acessando também e nos acompanhando nessa demonstração. Esta é a interface do desenvolvedor Meet App Inventor 2, que mediante o cadastro do e-mail pode ser utilizado de forma online. É nessa plataforma que nós vamos criar o projeto. Para esse exemplo, nós cadastramos o e-mail do laboratório. Quando a gente acessa a interface com o login e senha cadastrado, a gente tem acesso a todos os projetos. Nesse caso, a gente pode observar que não tem nenhum projeto ainda feito pelo cadastro do laboratório. Então, é aqui que nós vamos iniciar um novo projeto. A partir do momento que um novo projeto for criado, sempre a gente pode encontrar ele pelo nome, pela data de criação e também pela data de modificação. Essa data de modificação ela atualiza toda vez que a gente acessa o projeto. Lembre de salvar o projeto com um nome fácil de lembrar e que não tenha caracteres especiais como espaços ou acentos. Após criado, o projeto ele é salvo automaticamente e fica disponível nessa tela inicial. Toda vez que a gente entrar no site do Meet Inventor, todos os projetos criados vão estar disponíveis aqui. Agora, com o projeto criado, nós somos encaminhados para a tela inicial. Nessa tela, a gente pode observar que o Meet Inventor ele traz um celular, um modelo de um celular que é para já imitar o que o usuário do nosso aplicativo vai ver. Nessa tela, a gente pode personalizar toda e qualquer informação que vai estar disponível para o usuário do aplicativo. Se a gente quer colocar um botão, se a gente quer colocar uma caixa de texto. Então, todas as paletas disponíveis, os componentes, as propriedades vão ser nessa tela inicial. É interessante que com o tempo a gente vai estudando cada vez mais cada um desses itens. Mas inicialmente, para esse exemplo, para o vídeo de hoje, nós vamos usar itens básicos. A gente está reconhecendo primeiramente a interface gráfica para depois fazer o uso desses itens e a programação dos mesmos, apenas para um exemplo. Ao lado esquerdo, então, em interface do usuário, nós temos disponíveis todos os itens que a gente possa querer colocar no nosso aplicativo. Mais abaixo, a gente pode observar como organizar de uma outra forma os dados, outros itens que a gente pode ir colocando ao longo do desenvolvimento dele. Tem a opção de desenhos e animação, mapa, sensores, social, armazenamento. Todos esses itens eles podem ser acrescentados. Acima, logo após o nome do projeto, a gente pode observar que tem o Screen 1, adicionar ecrã e publicar na galeria. O Screen 1 é onde a gente está. A primeira tela inicial, quando o usuário abrir o aplicativo, ele vai ver o Screen 1. E a partir desse Screen 1, que é um ecrã, é assim que eles são denominados no Meet Inventor, a gente vai começar a moldar os outros, tá? Então a gente está na tela inicial, a primeira tela que aparece para o usuário. E à direita da tela, a gente tem todas as propriedades, onde a gente pode personalizar cada um dos itens. Então, para exemplificar, se eu quiser colocar qualquer componente na minha interface gráfica, quero colocar um botão, eu vou clicar no botão e arrastar ele até a tela do celular. A caixa de seleção é a mesma coisa, eu vou clicar na caixa de seleção e arrastar para a tela. Qualquer item vai ser dessa forma. Se eu quiser personalizar esse item,
Aí eu vou ao lado direito da interface gráfica, da tela da interface gráfica, e vou personalizar. Mudança da coloração, mudança do padrão do texto, assim para qualquer um dos itens, tanto para o botão quanto para a caixa de seleção, ou a legenda ou imagem. O modelo, a disposição dele no celular e o padrão de coloração que eu quiser colocar, eu vou fazer aqui na interface gráfica. Então é no lado direito que eu vou caracterizar cada componente meu, mudando de cor, fazendo da forma que eu achar mais bonito e mais agradável aos olhos. Então vocês podem escolher os itens e personalizá-los tudo nessa mesma interface gráfica. É interessante que ao longo do processo a gente vai vendo cada um dos componentes que a gente pode utilizar, como que ele funciona, pesquisar sobre cada um deles, né? O Meet ele é gratuito, então ele tem todas as informações que a gente precisa no site. O que é interessante ressaltar aqui nessa parte? Digamos que eu queira colocar alguns dos sensores aqui no aplicativo. O que eu preciso entender? Que alguns dos sensores, dependendo do modelo do celular, dependendo do modelo do Android que ele tem, ele não vai funcionar mesmo estando programado direitinho e a funcionalidade estando correta. Porque os celulares não suportam, é que nem eu querer colocar, por exemplo, alguma coisa relacionada à câmera, né, a fotos, e o celular não fazer fotos, então ele não vai funcionar. Esse exemplo ele cabe bem também aqui nos sensores, como por exemplo o termômetro. Eu posso adicionar lá o termômetro, que é um sensor invisível, e eu vou colocar uma caixa onde vai aparecer para mim acionar esse sensor. Mas provavelmente ele não vai funcionar, porque a maioria dos Androids, aqui a gente tem algumas informações também, ele não comporta esse tipo de sensor. Ok, então, a gente viu um pouquinho sobre a interface gráfica, sobre como personalizar e adicionar tudo que a gente tem interesse. Aqui eu vou apagar esse termômetro que a gente não vai utilizar e aproveitando para falar sobre essa parte aqui dos componentes e das propriedades. Os meus componentes, os nomes que estão aqui, Screen 1, que se refere a essa tela inicial, Botão 1, que se refere a esse botão, a caixa de seleção, que se refere aqui a essa caixa de seleção, quando a gente clicar nela, ó, ela automaticamente lá já mostra qual que eu estou usando. Aqui em componentes, esses são os nomes que nós vamos utilizar para programação em blocos, tá? Que a gente vai entrar na programação de blocos e vai falar um pouquinho sobre isso depois, vai programar, né, as funções do aplicativo. Mas aqui, essa nomenclatura a gente tem que deixar de uma forma fácil que a gente vai achar lá depois para fazer essa programação. Então aqui o meu botão 1, eu vou renomear ele como bot 1, eu sei que é o botão 1. É bom a gente evitar usar também alguns outros itens como acentos, nomes, pontuações. Então aqui eu tenho uma caixa de seleção, tá? Mas é só para exemplificar. Esse daqui eu vou apagar. Se eu apagar qualquer item aqui dos componentes, lá nos meus blocos eu tenho que alterar isso na programação, apagar a funcionalidade dele lá também. Então aqui eu vou apagar, eu posso renomear ou apagar sempre aqui nessa mesma aba, eu seleciono, renomeio ou apago, tá? E aí depois eu vou configurar, programar lá em blocos. E aqui nas propriedades, então é onde eu vou alterar para mostrar para o meu usuário o que o meu usuário vai ver. Aqui é para mim programar, aqui é para mim mostrar para o usuário. Eu quero que quando ele olhe esse botão aqui, ele leia, por exemplo, ó, eu vou aqui em texto para botão 1, que é o que está aparecendo ali. E eu vou apagar, e aí eu vou escrever uma outra coisa. Como o nosso trabalho, o nosso projeto é o emprego do veículo aéreo, a gente está utilizando esse tema para desenvolver o aplicativo. Eu vou usar um exemplo referenciado a isso, mas vocês podem usar o exemplo que vocês quiserem ou de acordo com o que vocês estão trabalhando, com o tema que vocês estão trabalhando, tá? A gente sabe, por exemplo, que os drones, eles têm uma classificação, sendo ele de uso comercial, corporativo ou experimental, eles vão ser categorizados por classes, de acordo com aquele peso máximo de decolagem do equipamento. Então, para maior segurança, a gente sabe que é preciso verificar qual modelo do equipamento, saber em qual classe ele se encaixa,
e saber as regras de cada uma das classes, tá? Elas são as classes 1, classe 2 e classe 3. O que eu vou disponibilizar aqui no nosso exemplo? Eu vou colocar cada botão como sendo uma classe, tá? Então, aqui vai ser a classe 1. Essa caixa de seleção eu vou apagar, porque eu vou colocar só botões, tá? A gente vai programar só os botões aqui nesse exemplo. Então, mais 2 botões, ó. Aqui é onde eu vou depois programar. Eu vou deixar os meus nomes iguais, botão 1, botão 2, sem os acentos. Tá? Opa, botão 2 já tenho. Botão 3. Agora ali, então, o primeiro era a classe 1, o segundo vai ser a classe 2 e o outro vai ser a classe 3. O piloto ele tem como saber que classe se identifica, se encaixa o equipamento que ele está usando, o tipo de drone, de acordo com as orientações ali mesmo. Ele consegue achar as orientações do modelo. O que a gente precisa saber então? Que a classe 1, ela vai ser, acho que fica mais interessante colocar aqui, maior do que 150 quilos, o peso máximo de decolagem. A classe 2, ela é de 25 a 150. E a classe 3, ela vai ser abaixo ou igual a 25. Vou personalizar esses botões para que eles fiquem distribuídos igualmente aqui, só para ficar mais bonita essa visualização. Eu posso clicar no botão, pressionar o Ctrl e clicar no outro e vou fazer modificação ao mesmo tempo nos dois, tá? Então eu quero que a largura deles preencha o principal, ó, para eles ficarem todos do tamanho inteiro aqui da minha tela. Eu posso colocar que eles fiquem alinhados à esquerda, no meio, como eu quiser. Eu posso colocar tudo junto em negrito aqui, ó. Pronto, já tá um padrão mais bonitinho. E aí, o que eu vou acrescentar aqui junto para mim programar depois? Eu vou acrescentar uma imagem, tá? Uma imagem, quando eu quero, que imagem eu vou colocar aqui, né? Ele não dispõe de imagens que eu possa pesquisar na internet e fazer isso na hora. Eu tenho que ter essas imagens já salvas. Eu vou entrar no meu enviar ficheiro, vou escolher um arquivo e vou escolher a imagem salva lá em JPEG, tá? Aqui eu já tenho uma imagem salva, que eu já enviei esse ficheiro, vou utilizar ela. É uma imagem do nosso laboratório mesmo, como vocês podem ver, tá? Então, eu vou usar essa imagem. Como que eu faço? Clico na imagem aqui, que é onde eu vou fazer qualquer alteração. Vou aqui do ladinho, ó, imagem nenhuma. E eu vou escolher a imagem que eu quero colocar. Opa, enviar ficheiro não. Ok, eu já tenho a imagem salva. Minha imagem está aqui. Eu vou configurar ela para ela ficar disponível no tamanho adequado, né? Onde fique mais bonitinho. Nesse exemplo, então, coloquei a imagem, configurei a imagem para o tamanho que eu achei que ela ia ficar mais adequada, né? Ela estava muito grande, tinha que rolar para baixo para ver a imagem. Então, eu deixei a altura dela aqui de 200 pixels em pontos, né? E a largura deixei preenchendo a principal, do jeito que já tinha sido feito, né? Só clicando ali em preencher a principal, mas eu posso alterar, colocar aqui 100 e vendo como que ela vai ficar, né? Eu ainda prefiro que ela preencha a principal. Aqui a gente viu então como colocar alguns itens na interface gráfica, como personalizar alguns desses itens, e no nosso próximo vídeo nós vamos ver como fazer a programação em blocos. Ó, aqui nos nossos blocos a gente ainda não tem nada programado. Quando clicar no botão, o que vai acontecer? Essa imagem, o que vai acontecer com ela? A gente vai ver isso no próximo vídeo. Aguardo vocês!